Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá imagens do Parque Nacional de Ubajara. Ubajara é uma cidade que fica perto de Fortaleza, no Ceará. De Fortaleza a Ubajara são 310 quilômetros. Então, fiz um vídeo lá no Parque Nacional de Ubajara, com várias cachoeiras. Então, ao longo do vídeo, você verá essas imagens. Muito bem. Há alguns dias, um vizinho meu, que é ateu, pediu-me que assistisse a um vídeo do padre Paulo Ricardo, no qual ele aborda o assunto sexo antes do casamento. E ele, o meu amigo, já foi me dizendo que eu iria rir muito. Mesmo antes de assistir ao vídeo do padre Paulo Ricardo, eu já sabia que iria ver um festival de erros profundos e ingênuos sobre o sexo. Por quê? Ora, porque o padre Paulo Ricardo é um religioso católico. Logo, a Igreja Católica Apostólica Romana injetou na cabeça dele a visão errônea acerca do sexo. É justamente por isso que ele propaga essas bobagens por onde passa. O ingênuo vídeo tem o título de Por que o sexo antes do casamento é pecado? Com duração de 7 minutos e 18 segundos, tendo sido publicado em 26 de novembro de 2014. Com todo respeito, durante quase 8 minutos, o padre Paulo Ricardo mostra seu desconhecimento sobre o sexo. Para evitar um vídeo muito longo, farei uma divisão em vários vídeos menores a fim de explicar melhor o tema. No início do vídeo, no tempo de 34 a 37 segundos, Padre Paulo Ricardo diz assim, abre aspas, o sexo antes do casamento é pecado e é destruidor. Fecha aspas. A afirmação acima é completamente errônea e ingênua. Se você, que está assistindo a esse vídeo neste momento, deseja saber alguma coisa sobre sexo, sobre relação sexual, procure um cientista, procure um doutor em psicologia, em biologia, em sexologia. Jamais recorra a um leigo, principalmente a um sacerdote católico. O padre Paulo Ricardo já começa errando porque condiciona a relação sexual ao casamento. Repito, o padre Paulo Ricardo já começa errando porque condiciona, amarra a relação sexual ao casamento. Ora, o sexo é algo natural, da essência humana, já que o homem é um animal sexuado. Já o casamento, não. O casamento, não. O casamento não é algo natural, mas convencional, porque é uma criação do homem. Basta ver que o homem nasce com o sexo, mas não nasce casado. Repito, o homem, macho e fêmea, nasce com sexo, mas não nasce casado. Na pré-história, período mais longo da existência humana, não existia a figura do casamento, mas o sexo estava presente.
Na sociedade hebraica, na própria Bíblia, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, não havia também o casamento na sociedade hebraica, muito menos o casamento cristão. Porém, o sexo estava lá. Portanto, ninguém pode atrelar, amarrar o sexo, que é uma coisa natural, ao casamento, que é uma coisa convencional. Qualquer doutor em psicologia, em sexo, sabe disso. Mas o padre Paulo Ricardo, infelizmente, ainda não alcançou esse progresso e talvez nunca alcançará. A visão errônea do padre Paulo Ricardo acerca do sexo já está petrificada em sua própria pessoa. Que eu saiba, o padre é um ser humano, logo, um animal, por natureza, sexuado, mas não pratica relações sexuais. Ora, o padre Paulo Ricardo não pratica relações sexuais somente por causa de sua crença religiosa. Repito, ele não pratica relações sexuais somente por causa de sua crença religiosa. Isto é, deixa de praticar algo que é natural, da essência humana, em razão de uma mera crença de caráter religioso. Se ele fosse um pastor evangélico, estaria praticando sexo. É fácil ver que o padre Paulo Ricardo agride a natureza por causa de uma simples convenção. E isso não é sadio aos olhos da biologia. Ao contrário do que diz o padre Paulo Ricardo, o sexo antes do casamento não é pecado e não é destruidor. O sexo antes do casamento é apenas sexo e nada mais. Deus algum existe, Deus algum instituiu o casamento, muito menos o casamento cristão. Deus algum é contra o sexo em qualquer situação. A visão cristã, principalmente dos católicos, sobre o sexo, é uma visão completamente equivocada e doentia. Para terminar esse vídeo, trago uma passagem do maravilhoso livro intitulado Mulher, o Negro do Mundo, de autoria do médico brasileiro, ginecologista e obstetra, com especialização em sexualidade e reprodução humana, Malcolm Montgomery. Veja, ele é doutor em ginecologia, em sexualidade. Na terceira edição desse livro, Mulher, o Negro do Mundo, editora Gente, 1997, na página 49, Malcolm Montgomery escreve assim, abre aspas, veja bem o que ele escreve. As terras espirituais da mulher foram saqueadas e queimadas no transcorrer da história. A Igreja Católica as afastou a partir do século XIII, porque o saber feminino era intolerável. Tratou as mulheres como bruxas, e centenas foram mortas em fogueiras. Tão grande era o pavor masculino diante da força da mulher. As mulheres, os negros e os gays, discriminados pela universidade branca e conservadora, reagiram brilhantemente no fim do século. Fecha aspas. Vê-se, pois, facilmente a visão errônea da Igreja Católica sobre a mulher, os gays, o sexo, o orgasmo. E, lamentavelmente, o padre Paulo Ricardo é um propagador dessa visão míope. Muito obrigado.